Paz do Senhor, queridos. Eu sou o presbítero Edson e venho trazer mais uma vez a palavra de Deus ao seu coração nessa sexta-feira. Hoje a palavra de Deus está no livro de 2 Crônicas, capítulo 6, do versículo 12 em diante. Diz assim a palavra de Deus: E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, defronte de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos. Porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 côvados de comprimento, 5 côvados de largura e de 3 côvados de altura, e tinha posto no meio do pátio. E pôs-se nela em pé, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para o céu e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus nem na terra, que guardas conserto e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o seu coração. Nós vemos na palavra de Deus, essa narrativa fala do final da construção do templo do Senhor. Salomão, filho de Davi, como Deus tinha falado a Davi e prometido para ele, falava: olha, o seu desejo de construir uma casa para mim não será você que irá fazer, mas seu filho Salomão que irá fazer, edificar um templo para mim. Deus abençoou a Salomão com sabedoria e muitos bens para que ele pudesse colocar em prática esse plano. Mesmo sabendo que Deus não necessitava de uma casa física, ele colocou isso no coração e isso agradou a Deus. De ter um lugar onde todos tivessem uma referência, ou todos se reunissem ali para sacrificar a Deus e orar a Deus. Então, nessa oração, Salomão mostra a grande sabedoria que Deus deu para ele. E se nós prestarmos bem atenção nessa oração, até o final dos versículos, ele nos passa preciosas lições. Lições maravilhosas que, orando a Deus, na casa de Deus, nós podemos alcançar. Nós vemos essas lições a partir do versículo 22. Versículo 22, ele já diz uma primeira condição que, se a pessoa fizesse, poderia se socorrer na casa de Deus. Salomão, como exemplo, nos versículos que nós lemos no começo, ele pegou no pátio central, ali de frente para a congregação, de frente para o templo, construiu ali uma base muito grande, e para que toda a congregação visse, toda a congregação observasse o que ele estava fazendo, ele se colocou em pé, depois se ajoelhou de frente para o templo do Senhor. E ali começou a orar a Deus, engrandecer o nome do Senhor. Além de falar, ensinar, ele estava mostrando como deveria ser feito. Então ele estava, na sua oração, ele estava num diálogo com Deus, falando: olha, Senhor, no versículo 22, quando alguém pecar contra o seu próximo, mas se esse for e orar na tua casa e se arrepender, no versículo 23, ouve tu desde os céus, e obra, e julga os teus servos, pagando ao ímpio, lançando o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Então, se essa pessoa pecasse contra o teu próximo, mas fosse até a casa do Senhor e confessasse seus pecados, Salomão estava falando para Deus ouvir e julgar corretamente, julgar justamente essa pessoa. Também no versículo 24, ele nos dá outra condição. Quando também o povo de Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti,
e eles se converterem e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem perante ti nesta casa, então ouve tu desde os céus, e perdoa os pecados do teu povo Israel, e faze-os tomar a terra que lhes tens dado, e a eles e a seus pais. Então, Salomão falando, quando estiver ferido, o seu socorro vem na casa de Deus. Se seu povo, quando estiver ferido por causa dos seus pecados, vier até a sua casa, até essa casa de oração que nós edificamos para ti, ó Deus, e suplicarem, se converterem e confessarem o teu nome, então ouve eles, Senhor, e perdoa seus pecados. Quão importante era para Salomão a casa de Deus. Quão importante é a casa de Deus para nós hoje. Nós vimos aí uma pregação na tarde da bênção, diaconisa Irmã Jô, falando de quão bom, quão suave é estar na casa do Senhor. De quão maravilhoso é estar nos átrios do Senhor. E Salomão sabia bem disso. Tanto que ele estava falando com Deus nesse diálogo, falando, Senhor, muitos virão, uns que pecaram contra o próximo, outros que estarão feridos por causa dos seus pecados, mas ouve eles, tem misericórdia deles. E ele continua, no versículo 26, falando, quando os céus se cerrarem e não houver mais chuva, por terem pecado contra ti. Mais uma vez ele falando, quando a abundância parar, cessar, quando os céus se cerrarem, quando a chuva não vier mais, mas se esse povo chegar até a ti, e orar neste lugar, e confessarem o seu nome, e se converterem dos seus pecados, ouve, Senhor, esse povo. No versículo 27. Ensinando-lhes o bom caminho, e dá a chuva sobre a terra, que deste ao teu povo em herança. Aleluia. No versículo 28 ele fala, havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura dos trigos ou ferrugem, gafanhotos ou largata, cercando a algum dos seus inimigos nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda a oração e toda a súplica que qualquer homem fizer, ou todo o povo Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme os teus caminhos, segundo conheces o seu coração. Pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens. Que maravilha, né? Esse versículo resume toda a visão de Salomão. Quando ele falou havendo fome, havendo peste, havendo queimadura dos trigos, gafanhoto, todo mal que vier bater na sua porta, saiba que toda oração e toda súplica que você fizer, aí ele está mostrando o como fazer, mesmo você não estando podendo estar na casa de Deus. É um exemplo que até me chamou a atenção, porque que os muçulmanos ou muitos cristãos, quando oram, eles se viram para o lado de Jerusalém, se tornam para o lado de Jerusalém, porque eles acreditam nessa mesma fé de Salomão. Salomão aqui estava falando, olha, mesmo se vocês não puderem ir ao templo, mas se vocês virarem para o templo e estender as suas mãos, e o seu pensamento estiver lá, no templo, na casa de Deus, Senhor, ouve a oração deles. Tira a peste, tira as enfermidades, cura eles, Senhor. Aleluia. Eu creio que muitos estão passando por esse momento hoje, que não podem ou não conseguem subir à casa de Deus. Mas ore a Deus. Fique com seu pensamento na casa do Senhor. Se você puder,
venha, suba à casa de Deus. Não deixe de subir. Para orar junto com os irmãos, suplicar a Deus, confessar os pecados, porque ali é o lugar onde Deus habita, onde Deus fala com o seu povo, onde Deus cura, onde Deus dá os suprimentos que nós necessitamos para a nossa vida material e nossa vida espiritual. Então tome essa sabedoria de Salomão, essas palavras de Salomão, guarde ela no seu coração. Não que precisamos, toda vez que orar, virar para a nossa congregação, não é isso. Mas que possamos ter esse pensamento de quão importante é a casa de Deus, a casa de oração, e estar reunido com os irmãos para orar e bendizer seu santo nome. Em nome de Jesus, é que eu deixo essa palavra com os irmãos. Ainda tem outras características que Salomão disse nesse capítulo. Se os irmãos puderem, leia até o final. É uma oração que chegou aos tronos de Deus e que Deus ouviu com certeza. Amém? Assim como a nossa oração que nós temos feito, a oração que temos feito na casa de Deus, na nossa casa de oração, Deus tem respondido, tem livrado, tem curado muitas pessoas. Em nome de Jesus. É que eu agradeço por essa palavra que Salomão nos deixa e passo para os irmãos. Fiquem firmes na sua fé. Venha cultuar conosco para juntos adorarmos o nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.